Vamos emitir opinião sobre a dívida do São Paulo. Aí ele imita bem o Leco. Tá imitando, aumentou né? uma barbaridade, né, a dívida. E vamos falar também sobre a perspectiva do São Paulo virar SAF. Então põe primeiro a dívida aí. Eu destaquei aí uma das falas do Júlio Casares, né, em relação à dívida do São Paulo, que está beirando bilhão aí. Né? Então vou ler aqui para a gente discutir, tá? Sobre a dívida. O que o Casares falou? Em 2027 e 2028, o São Paulo começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2030, no ano do centenário, o São Paulo será um grande clube. Sombra, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai sofrer esse ano, Sim. vai sofrer no ano que vem, para, nas palavras do Júlio Casares, que não vai ser o presidente, em 2027 e em 2028 o São Paulo começar a disputar com os clubes que estão hoje em uma situação financeira confortável. O que vocês pensam sobre isso? O que me assusta é que no começo da gestão dele, teve um momento que ele falou assim, olha, em 2023 a gente vai estar com a casa arrumada. E o que a gente vê hoje, já passou 2023, estamos em 2000. O ano de 2024 foi uma tragédia. Sempre deixa para outro ano para você? Sempre deixa para frente? Não, eu acho que os prognósticos dele... Eu não sei se agora a coisa pode tomar um tom mais sério em função do FIDIC. O São Paulo hoje está sobre lentes. Mas né? eu tenho muito medo do Casares no sentido das... Eu não posso dizer que isso é uma promessa, porque ele não falou eu prometo, né? Foi no sentido tipo... vislumbre isso. É um vislumbre. Mas assim, ele já vislumbrou tanta coisa que não deu certo, que eu fico muito receoso dos vislumbres que ele tem. Outra, ele sai da presidência do São Paulo no fim de 26. E dentro disso aqui, tem um contexto. Quem vai ser o próximo presidente? Dentro dessa entrevista ele ainda fala, olha, eu espero que seja um presidente, não com essas palavras, mas eu espero que seja um presidente que tenha a mesma linha de pensamento. E dentro dessa entrevista, ele já dá os nomes dos candidatos. Possíveis candidatos. A começar pela ex-esposa, Mara Casares, que antes a gente pensava que era só um boato, e agora é fato. Ele diz, foi dito por ele que ela pensa assim. Apesar dele sugerir a ela que ela não deveria ser. Inclusive porque ele diz, olha, vão dizer que você está sendo candidata só para eu mandar. Ele falou isso. Vai parecer muito como era Vicente Mateus e Marlene Mateus. O Vicente era o presidente, aí a Marlene era a vice. Aí na outra eleição, Marlene presidente e o Mateus vice. E outra, segundo as palavras do Júlio, ele não quer que ela tenha o tanto de desgaste que ele está tendo. Isso por ser mulher vai ser muito massacrada, ele disse. Não ser do futebol. Então, assim, ela é um indicativo. E aí, em paralelo a isso, eu falando com uma pessoa do conselho, me disse o seguinte, olha, eu estava discutindo sobre essa questão, né? Ele falou assim, anota aí, além da Mara, o Dedé é da mesma chapa, além da Mara, algo que a gente já sabia, o Outem também é um pré-candidato, o Belmonte é um pré-candidato, e me falaram de uma quarta via também, de um empresário... Seria o Pinotti? Não, eu não quero falar o nome, tá. Mas não é o Pinotti. Não é o Pinotti, não é o Pinotti. Empresário. É um empresário e que, assim, nas palavras do conselheiro, né, falando assim, é uma pessoa um pouco mais discreta. Que convenhamos, não é uma... Sombra, para você ser presidente do São Paulo, para você frequentar todo aquele social, para você escalar a presidência, você não pode ser discreto. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendo o que você está falando, mas digamos que às vezes a chapa te elege. Tá, porque os outros são os seus... Porque o presidente não é eleito... Militantes. Porque o presidente ele não é eleito pelo sócio. Ele é eleito pelos conselheiros. Se ele tiver força política dentro do conselho, entre que os partidos entrem numa coalizão e falem, não, esse é o cara, vai ser o cara. Os partidos vão votar nesse cara. E aí vai ter uma bela de uma competição aí. Esse cara, que não é assim, diz assim, olha, gente falando, eu acho que esse cara vai querer. Tá? O Belmonte, o Outem, eu até pedi depois um desenho, uma configuração dos partidos,
Essa pessoa ficou de me passar como tá? Quem são as figuras proeminentes de cada partido, partidos de situação e de oposição? Como tá o jogo político, Como né? tá o jogo político Que ali? o São Paulo é quase um Game of Thrones, Sombra. Sabe? É. Tem os feudos querendo tomar conta Só não tem do a reinado. degola, só não tem a degola. Não tem, até o dragão deve ter, né? A gente não sabe quem vai ser o dragão lá dentro, mas tem. Qual a tua O opinião? dragão eu já vi. Qual a tua opinião, Marcão, sobre... Não ri, Marcão! Vou ficar quieto. Eu vou emitir minha opinião a respeito de quem é o Deixa dragão. nas entrelinhas. Vamos deixar. Mas com relação à fala aí, ô Perrone, a narrativa do Júlio Casares, é bom a gente lembrar, quando ele foi candidato, uma das principais, vamos dizer assim, marchas da campanha dele foi a austeridade financeira. Porque vamos colocar o São Paulo nos trilhos, isso e aquilo, ele pegou Belos PowerPoints. Exato. Aí veio lá, planilha daqui, planilha de lá, ele pegou o clube com mais ou menos 600 milhões em dívida e aumentou para quase 1 bilhão. Então, eu acho que essa narrativa dele aí, inclusive ele falando que o São Paulo, em 2027, começa a dar os primeiros passos para disputar jogador importante contra os clubes com mais dinheiro, isso e aquilo, e lá para 2030, no ano do centenário, o São Paulo será um grande clube. Na minha opinião, ele já começa a traçar ali para o próximo presidente um cenário de tipo assim, se o cara for competente e conseguir fazer o São Paulo realmente entrar nos trilhos, ele vai chegar e vai falar, tá vendo? Eu coloquei nos trilhos, o cara só deu continuidade. Se o cara, de repente, continuar nessa mesma ninhada que o Casares tem feito aí, em relação à caminhada que ele tem feito, em relação mesmo com o FIDIC, aí a gente tem visto aí o São Paulo passar por dificuldades financeiras, eu acho que ele joga, entre aspas, aí pro próximo presidente CBO de segurar a campanha de, tá vendo? Eu coloquei no trilho ali, tinha FIDIC, isso e aquilo, e aí ele se isenta da responsabilidade. Então, para mim, o Casares, as coisas que ele fala, até agora não se escreve. Eu, particularmente, aí não acredito muito nas palavras do Casares, não. E qual outra que você gostaria de destacar? Então, mas eu só Ainda queria sobre dar um pitaco sobre isso daí, que é rápido, cara. Eu queria, juro por Deus pra vocês, que eu queria acreditar nisso. Juro por Deus, eu queria pegar e falar, poxa, o São Paulo, ele tá, que nem o Flamengo, ele tá se matando agora pra depois colher os frutos depois, que foi exatamente o que o Flamengo fez. Só o Sombra acreditou, né? Porque eu acho que... né? Eu acho que não é só falar, né? Eu acho que o Casares e a gestão, principalmente, eles deviam mostrar isso pro torcedor de uma forma mais transparente e direta. Por que não demonstra que você tá melhorando as suas dívidas? Porque só tá falando, tá melhorando, não é bem aquilo que a oposição tá falando sobre planilhas, não, tem uma questão aqui. Eu acho que pro torcedor seria legal, em vez da gente saber só em abril de 2026 se melhorou ou não, por que não fazer a cada 3 meses, você fazer uma avaliação ali se tá melhorando ou não? Porque, na verdade, todo torcedor ele quer que aconteça isso. Se for para acontecer o que o Casares falou aí, cara, todo mundo ia comprar, eu acho. Todo torcedor de São Paulo compraria. O problema é que a gente não vê isso. Não. Então, fica muito difícil acreditar, fica muito difícil você comprar essa fala, tá? Essa fala é a fala que todo torcedor queria, mas infelizmente a gente não vê isso na prática, na transparência. A gente só vê lá a briga entre a oposição e a situação nas reuniões de conselho, e o torcedor fica perdido, sem saber. E aí a tendência é você não acreditar em ninguém mesmo. Não só no Casares, mas em qualquer um que esteja lá dentro de São Paulo. Essa é a minha opinião.